Estamos começando o Viver Bem Guaíba de hoje para falar sobre Outubro Rosa. Esse movimento internacional tem como objetivo conscientizar sobre a prevenção e o controle do câncer de mama, ampliando o acesso ao diagnóstico e ao tratamento e ajudando a reduzir a mortalidade. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2025 serão diagnosticados cerca de 74 mil novos casos da doença no Brasil. O câncer de mama é o tumor mais comum entre as mulheres no país. Mas também temos boas notícias. Quando detectado precocemente, o câncer de mama pode ter taxas de cura superiores a 95%. Para nos ajudar a entender mais sobre prevenção, diagnóstico precoce e as novidades em tratamento, eu converso agora com a doutora Bettina Volbrecht, mastologista do Hospital Nora Teixeira, da Santa Casa de Porto Alegre, professora da Escola de Medicina da PUC-RS e presidente eleita da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional RS para a gestão 2026 a 2028. Seja bem-vinda, doutora Bettina, ao programa Viver Bem Guaíba. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Prazer e uma honra estar aqui contigo, Paula, falando sobre esse assunto, né, nesse mês em que o mundo fica rosa. Exatamente, né? A gente aproveitar para a gente lançar questões aqui importantes para os nossos ouvintes. E para começar o nosso bate-papo, doutora Bettina, eu gostaria que tu falasse em relação à importância do Outubro Rosa para reforçar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, o Outubro Rosa, como já mencionei, ele é um mês mundial, né, colorido de rosa. É um movimento que começou nos Estados Unidos, em Nova York, e que ao longo dos anos foi atingindo todos os países. Ele é basicamente para reforçar a importância dos exames, né, que a gente tem hoje disponíveis para um diagnóstico precoce de câncer de mama. Nada evoluiu mais em oncologia mamária do que um diagnóstico precoce. E, obviamente, que a gente aproveita o mês, né, e estimula as mulheres a ter hábitos de vida mais saudáveis e importantes. E, doutora Bettina, quais são os principais desafios que a gente enfrenta hoje em relação à doença no Rio Grande do Sul, para a gente trazer para cá, né, a questão do câncer de mama? A gente tem em nível de saúde pública, hoje a gente tem muito acesso no Rio Grande do Sul a exames de imagem, né? Muito tempo, como sociedade de mastologia, a gente lutou muito para que, por exemplo, os aparelhos de mamografia fossem de qualidade, que os aparelhos de ultrassonografia fossem de qualidade. Eu preciso dizer que hoje no Rio Grande do Sul a gente consegue fazer muito bem os diagnósticos, né? Eu diria que hoje, talvez, essa tua pergunta que mais me causa dificuldade, eu acho que às vezes são os mitos, né, que são difundidos, né? Que nós vamos abordar depois aqui. Eu diria assim, porque hoje, por exemplo, um programa como o teu, né, Paula, que é assim, baseado em evidência, baseado em estudos, né, é o que a gente precisa fazer, né? Hoje a mídia está muito liberada, então as pessoas gravam um vídeo, largam no Instagram e sai uma informação errada. Por exemplo, como a gente já teve uma informação errada que a mamografia faz mal, né? Nós temos estudos epidemiológicos muito bem desenhados, mostrando que mamografia de rastreamento diminui em 30% a mortalidade por câncer de mama. Nenhum estudo mostrou que mamografia prejudica a saúde da mulher, né? Não, essa coisa da radiação, né? Teve um momento, teve alguns vídeos, por exemplo, que rolaram e que a gente teve muita dificuldade de combater, foi, por exemplo, que dava câncer de tireoide fazer mamografia, porque a técnica que estava lá fazendo a mamografia usava um protetor de tireoide. E a mulher que chegava lá para fazer a mamografia não usava esse protetor, né? Mas assim, a técnica de radiologia que está lá fazendo a mamografia está fazendo 50 exames num dia, né? Então, assim, ela tem que usar, ela tem a proteção. Claro. É diferente de uma mulher que vai fazer uma mamografia uma vez por ano ou a cada 2 anos. Vão ser minutinhos ali, né? Então, assim, eu diria que hoje, assim, 2025, eu acho que a informação de qualidade é fundamental,
né? Aonde buscar a informação. Principalmente nas redes sociais, né? Não é a melhor forma de se buscar. Porque aquilo, a pessoa pega um telefone, grava um vídeo e tá ok, né? A gente, quando escreve, por exemplo, um artigo científico, né? A gente escreve um artigo para uma revista. Primeiro tu escreve o artigo baseado em evidência, depois tu passa por uma pessoa que revisa o artigo, normalmente um orientador, depois vai para um jornalista que revisa o artigo, né? Então, assim, não é uma construção desse conhecimento. É todo um processo. Todo um processo. Né? Então, eu acho que a informação hoje é muito importante. Por isso que eu agradeço e reforço aqui a sua presença para a gente poder esclarecer e tirar esses mitos e dúvidas, né? E em relação à idade, que a mulher deve começar a realizar regularmente o exame, né? O Ministério da Saúde, obviamente, que essas recomendações, elas são feitas baseado na idade que tem maior risco de ter um câncer de mama, né? E quando a gente fala em saúde pública, a gente tem que ver o risco, a gente calcula o risco disso, de ter, né, um problema e o custo, né? Então, assim, as sociedades... Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade de Ginecologia, a Sociedade de Radiologia, recomenda um início mais precoce, a partir dos 40 anos, fazer mamografia uma vez por ano. E além da mamografia, existem outros métodos complementares de imagem ou exames que auxiliam no diagnóstico precoce? A mamografia é o exame básico, Outubro Rosa é o exame ouro. O exame ouro, né? A mamografia detecta, então, lesões antes de serem clinicamente perceptíveis. Então, por isso que a mamografia é tão importante, né? A gente vê microcalcificações, alterações de densidade que são vistas no exame de imagem que a paciente ainda não sentiu, e essa é a importância de fazer a mamografia. Existem basicamente mais 2 exames para diagnóstico de lesões mamárias, que é a ultrassonografia. A ultrassonografia, ela tem um valor principalmente em mamas mais densas, então normalmente em pacientes mais jovens. A mama densa é uma mama que, pela mamografia, os raios não passam tão bem, então eu não enxergo tão bem, né? Fica um raio-x mais branco, assim, para me enxergar, falando leigamente, assim. E a ultrassonografia me ajuda nesse tipo de diagnóstico. A ressonância magnética de mama também é um exame importante, principalmente em pacientes de alto risco, tá? Então, por exemplo, uma paciente que sabe ter uma mutação genética, que fez um teste genético, sabe ser mutada, a gente tem programas de rastreamento que vão utilizar a ressonância. Mulheres com um histórico familiar muito positivo para câncer de mama ou para câncer de ovário, isso especificamente familiares de primeiro grau, né? Familiar de primeiro grau sempre mãe, irmã, filha, né? Com câncer de mama, a avó também, né? Uma história importante. Então, a ressonância nos ajuda no rastreamento dessas pacientes e também, eventualmente, de pacientes que tenham tido ao longo da vida algum marcador de risco. Às vezes fez uma biópsia, tinha alguma atipia, tinha algum papiloma atípico, nesse tipo de mulher. A gente tem que, às vezes, incluir a ressonância. Importante estar destacando isso. Mas eu gosto, assim, eu acho que o Outubro Rosa é importantíssimo, a importância da mamografia. Com certeza. Durante todo o ano a gente está falando e reforçando, e agora mais ainda, né, doutora Betina? E quando falamos em câncer de mama, quais são os principais tipos de tratamento disponíveis hoje? Basicamente, a gente, para tratar câncer de mama, a gente usa 3 armas, eu diria, né? Então, a gente tem a cirurgia, né, que todas as pacientes ainda em 2025 que fazem o diagnóstico de câncer de mama vão precisar em algum momento de um tratamento cirúrgico. A gente tem a questão dos remédios, tá? Quando eu falo em remédios, a gente abre aí basicamente 4 alternativas para câncer de mama, então que é a quimioterapia, que é a terapia-alvo, que é a imunoterapia e é a hormonioterapia. Então são as 4 coisas, isso obviamente depende da característica do tumor, da idade da paciente, claro, e o que a gente tem que usar. E a terceira arma que a gente tem é a radioterapia. Né? A radioterapia, normalmente, a gente utiliza mais no final do tratamento, depois, né, da medicação, da cirurgia, e a gente usa a rádio para complementar o tratamento local
câncer de mama. Hoje se fala muito em tratamentos personalizados, né? Agora a nova onda, imunoterapia, tratamento personalizado. O que significa isso na prática? O tratamento personalizado tem a ver, sim, com o tipo imunohistoquímico, com o tipo histológico do tumor, mas tem muito a ver com a paciente. Então, assim, eu vou ter uma paciente de 60 anos que caminha todo dia, toma suco verde todo dia, né, não usa nenhum remédio, né, e que vai ter um tumor de 1 centímetro. Uhum. E eu vou ter uma mulher de 60 anos, que eventualmente é uma paciente hipertensa, diabética, né, que usa diversos outros medicamentos e que precisa utilizar para tratar essas doenças que ela adquiriu ao longo da vida. E aí a gente tem que jogar um pouco de como que a gente vai tratar. Pode ter esse olhar individualizado, né? É, aquilo que como eu digo, aquilo que o computador não vai nos substituir. Exatamente. Em relação às mutações genéticas, elas estão mais relacionadas ao câncer de mama e quando é indicado fazer o teste genético? Bom, a testagem genética ela veio muito em evidência com o evento da Angelina Jolie, né, que há alguns anos atrás, há mais de 10 anos, ela veio ao público, né, para falar da sua mutação genética. Ela, obviamente, ela tinha uma história familiar muito positiva, então ela fez um teste genético. Na época que ela fez o teste genético, era um teste muito caro e pouco acessível, né, e graças a ela ter vindo na mídia, ter falado, enfim, conseguiu se mudar muito a política em relação a isso. Hoje, os testes genéticos estão muito mais acessíveis financeiramente. Infelizmente, a gente ainda não tem ele disponível para todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, mas é um teste acessível e que a gente tem cada vez mais feito, tá? Quem são as pacientes que têm que fazer teste genético? Se beneficiam, né? Se beneficiam, tem que fazer, ou a gente indicaria fazer. Então, assim, todas as pacientes que têm um histórico familiar muito positivo, que é isso que a gente acabou de falar, então familiares de 1º grau com câncer de mama ou com câncer de ovário, a paciente com diagnóstico de câncer de mama, a gente tem um olhar muito maior nas pacientes mais jovens, então pacientes com câncer de mama abaixo dos 45 anos. A gente não espera que uma mulher com menos de 45 anos vá ter um câncer de mama, então quando a gente tem um câncer de mama numa paciente jovem, a gente precisa esse olhar e o teste genético, assim, ele contribui tanto com a escolha, por exemplo, do tratamento cirúrgico, e hoje, inclusive, a gente tem algumas medicações que, se a paciente tiver uma mutação genética, a gente consegue utilizar nela. Então, quando ela faz o diagnóstico de um câncer de mama, é muito importante, em determinados casos, a gente ter o acesso ao teste genético. Chama sempre atenção uma família que tem um homem com câncer de mama. Então, assim, meu pai teve câncer de mama. Sim, não é o esperado. Exato. Né? Não é o esperado, então a gente presta atenção. E as mulheres que têm câncer de mama bilateral. Tá? Então, sempre aquilo que foge do mais comum, a gente nos chama atenção para que isso possa ser uma mutação genética. Então, pacientes jovens, câncer de mama bilateral, homens com câncer de mama e uma história familiar muito positiva, principalmente para câncer de mama e de ovário. O que vai acontecer muito nos próximos anos, né? As famílias estão cada vez menores. Então, o teste genético ele vai cada vez mais crescer e vai ficar mais numa rotina mais acessível, vamos torcer pelo SUS. E com certeza vai ser uma prática muito comum, eu acredito, nos próximos anos. Doutora Bettina, já existem pesquisas com inteligência artificial aplicadas à análise de exames de mama? Sim, acho que a inteligência artificial vem para nos ajudar em diversas coisas, especificamente para detectar e para diagnóstico precoce. Já tem diversos softwares disponíveis no mundo. Já tem trabalhos mostrando, inclusive, que a inteligência artificial, quando tu ensina ela lê milhares de mamografias, a gente ensina ela conseguiu inclusive detectar lesões, a gente já tem estudos mostrando que ela detectou lesões que aos olhos humanos teria passado, né? Então ele é uma tecnologia com certeza que nos próximos anos vai estar entre nós, já está chegando, Porto Alegre já tem lugares utilizando de maneira em estudo, mas claro que logo vai estar disponível, e a inteligência artificial entra
num primeiro momento, na mastologia, no diagnóstico precoce, especificamente para mamografia. Importante. E quais os avanços mais efetivos em terapias-alvo e imunoterapia no câncer de mama? Boa. Terapia-alvo a gente tem basicamente oferecido para todas as pacientes que têm tumores HER2 positivo. É um tratamento empregado e que não tem como não fazer. Então, tumores HER2 positivos, a gente faz terapia-alvo. O que é terapia-alvo? Né? A terapia-alvo tem o benefício de aquele remédio, ele faz efeito só naquele alvo. Qual é o grande benefício disso? Como a quimioterapia, por exemplo, de modo geral, ela vai inibir a divisão celular. Quando a quimioterapia inibe a divisão celular, ela inibe a divisão celular do cabelo, ela inibe a divisão celular do crescimento das unhas, ela inibe toda a divisão celular de todo o corpo, né? Então, por isso que a gente tem alguns efeitos mais difíceis da quimioterapia, né? Queda de cabelo, queda da imunidade. Quando a gente tem uma terapia-alvo, que é o grande futuro da oncologia e que a gente já tem para tumores HER2 positivo, o remédio faz efeito só naquelas células. É localizado. É localizado. Então, os efeitos adversos são muito menores. Um tratamento que faz efeito especificamente naquelas células. E o que a gente tem mais recentemente, nos últimos anos, é a imunoterapia. A imunoterapia, o que ela faz? Ela estimula o corpo da pessoa a combater aquele tumor, né? Então, a imunoterapia ajuda o corpo a combater aquele tumor. Inicialmente, a imunoterapia foi muito estudada para melanoma e para tumores de pulmão. E agora, nos últimos anos, a gente já tem estudos muito importantes mostrando a importância da imunoterapia em tumores triplo negativos. O que são os tumores triplo negativos? São os tumores que a gente não tinha muitas armas para lutar, né? Porque os tumores triplo negativos, a gente não podia usar o anti-hormônio, porque ele não dependia de hormônios. A gente não pode usar a terapia-alvo, porque ele não é esse HER2 positivo, ele tem todos os marcadores negativos. Então, hoje, nesse tipo de tumor, obviamente, dependendo do tamanho, da axila, com características, a gente usa imunoterapia. E tem tido resultados muito bons em questões muito promissores e a gente já tem dados mostrando, inclusive, diminuição de mortalidade, né, em pacientes que fazem imunoterapia para tumores triplo negativos. Nossa, que grande notícia. A gente poder estar falando de câncer de mama e que existe todo esse avanço, né? Verdade. Acho que é uma das áreas que mais está avançando, né? Câncer de mama é muito pesquisado no mundo. E eu sempre digo para os pacientes, quando elas fazem o diagnóstico de câncer de mama, é o tipo de tumor que é muito pesquisado, tem uma incidência muito alta, é um tumor que acontece muito em países em desenvolvimento, né? Então a gente tem muito mais câncer de mama nos Estados Unidos do que a gente tem na África, a gente tem muito mais câncer de mama na Europa, então é uma doença que é muito pesquisada. Exato. Que bom que a coisa está indo por esse caminho, né? E no caso da cirurgia conservadora e ao invés da mastectomia, como é que a gente pode diferenciar e explicar qual a melhor indicação? Nós temos estudos com mais de 20 anos de acompanhamento mostrando que nos casos indicados, depende do tipo de mama, do tamanho do tumor, muito mais, obviamente, da relação do tamanho do tumor com a mama, que uma cirurgia conservadora mais radioterapia é igual a uma mastectomia do ponto de vista de segurança oncológica. Assim como eu falei anteriormente que a Angelina Jolie nos ajudou muito na questão dos testes genéticos, eu digo hoje que muitas vezes eu levo mais tempo para convencer uma paciente de que ela não precisa de uma mastectomia, que ela não vai ter uma sobrevida maior fazendo uma mastectomia, do que, por exemplo, uma cirurgia conservadora com radioterapia. A cirurgia conservadora, a gente tira o tumor com uma margem de segurança e a gente complementa, na grande maioria das mulheres, o tratamento com radioterapia, né? O resto da mama é tratado com radioterapia. Claro. E isso é oncologicamente seguro, muitas vezes com um resultado estético muito melhor do que uma mastectomia, mesmo com reconstrução. E nos casos de reconstrução mamária imediata, ela é recomendada em que situações? A reconstrução mamária imediata,
habitualmente ela é recomendada sempre, desde que clinicamente, né, seja possível naquela paciente, no ponto de vista de doenças sistêmicas que ela tenha, e do ponto de vista anatômico também. Hoje a gente consegue praticamente fazer reconstrução mamária imediata em todas as pacientes, exceto as que, obviamente, tiverem um tumor num estágio mais avançado ou que tenham algumas comorbidades, diabetes, tabagismo, que nos impeçam, eventualmente, de fazer alguma técnica de reconstrução. Maravilha. Chegou o nosso momento aqui do quadro Mitos e Verdades. Vamos começar, doutora Betina, algumas questões aqui que eu estou trazendo, podes acrescentar também. Se não tenho casos na família, não corro risco de ter câncer de mama? Mito. O maior risco para ter câncer de mama é ser mulher. E no último ano, 75% dos casos de diagnóstico de câncer de mama não tinham histórico familiar. Então, o maior risco é ser mulher. O autoexame substitui a mamografia? Mito. O autoexame, ele é importante para um autoconhecimento, mas a mamografia, ela faz diagnóstico de lesões não palpáveis, faz diagnósticos de lesões que são clinicamente ainda não detectáveis, por isso a importância da mamografia. Somente mulheres podem ter câncer de mama? Mito, homens podem ter câncer de mama, a gente diagnostica 100 mulheres para um homem, né? Então é raro, mas toda vez que um homem palpar um nódulo, saída de secreção, né? Derrame papilar, também deve procurar o auxílio médico, porque pode um homem ter câncer de mama. Próteses de silicone dificultam o diagnóstico do câncer de mama? Eu diria que isso é um mito parcial. Mito parcial no seguinte sentido. Hoje nós temos técnicas de fazer exames de imagem, a mamografia, a gente utiliza algumas técnicas né, que a gente puxa a glândula para frente e tira do contato direto da prótese, consegue visualizar bem a prótese, então a gente consegue um diagnóstico, a gente tem a ressonância de mama, que eventualmente tem que ser utilizada. Não tem nenhum problema na questão da prótese de silicone, contando que a mulher faça os exames, né, mostre para os seus médicos e enfim, siga esse acompanhamento. Esse protocolo, né? Alimentação saudável e atividade física podem reduzir o risco da doença? Verdade, é o que a gente tem de mais dados e muitos estudos nos últimos anos. A gente já sabia que o exercício físico e que a atividade física, mais de 150 minutos por semana, tinha uma contribuição importante na prevenção do câncer de mama, de intestino, né? Hoje a gente já tem dados até que os pacientes, depois do tratamento, ou as que estão fazendo quimioterapia, também é muito importante se manterem ativas. Então, além de contribuir a atividade física, além de contribuir na prevenção, ela é muito importante nas pacientes que estão em acompanhamento após um câncer de mama. Quer dizer, para o resto da vida, na verdade, né? Alimentação. Eu gosto, assim, o exercício físico, 150 minutos, eu gosto muito dessa frase, que na verdade é de uma geriatra, da Fernanda Cocolicho, e eu gosto muito de repetir. O exercício físico é inegociável, tem que ser feito, né? Eu não gosto, eu não... Faz alguma coisa, inventa alguma coisa que tu vai ter que fazer. 150 minutos por semana tem que fazer. Eu nunca fiz na minha vida, vou começar. Começa. Seja uma caminhada, né, uma musculação. O importante é se mexer, se movimentar. Outro mito aqui. Amamentar protege contra o câncer de mama. Isso é verdade. Nós temos estudos epidemiológicos importantes mostrando isso. Então, quanto mais tempo uma mulher amamenta, menor o risco dela ter um câncer de mama. Agora, outra questão polêmica aqui. Reposição hormonal na menopausa. É extremamente perigosa e deve ser evitada. Reposição hormonal pode ser feita. Importante sempre que seja feito com algum profissional que estude especificamente isso. No grupo de mulheres que pode fazer isso. Do ponto de vista de câncer de mama,
Até hoje, as pacientes que tiveram câncer de mama ou que tiveram diagnóstico de câncer de mama, a gente não tem estudos que permitam que elas façam terapia hormonal depois com segurança oncológica. Cada caso precisa ser individualizado, a gente já faz cada vez mais uma medicina personalizada, né? Mas, de uma maneira geral, as mulheres podem fazer terapia hormonal, precisa ter um acompanhamento médico para isso. E uma coisa que eu acabo vendo muito no consultório é que as pacientes acabam fazendo terapia hormonal, né? Enfim, climatério, perimenopausa, começam a fazer terapia hormonal, ficam muito bem e muitas vezes esquecem de fazer os exames, né? Nossa. Então, assim, a importância de, tô fazendo terapia hormonal, eu tenho que fazer minha mamografia todo ano, eu tenho que consultar meu ginecologista todo ano, então acho que essas coisas são bem importantes. São bem importantes. Doutora Bettina, infelizmente a gente está chegando no final do programa, mas eu gostaria muito que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres que ainda têm medo ou resistência em fazer a mamografia, né? E também para aquelas que estão em tratamento para o câncer de mama. Mamografia salva vidas, ponto, né? Nós temos grandes estudos mostrando diminuição de mortalidade em quem faz mamografia. Então, as que fazem diagnóstico, as que estão fazendo diagnóstico no Outubro Rosa de 2025, eu queria uma mensagem sempre de esperança, né? Tira a culpa, vamos tratar, a vida normalmente fica melhor depois, consegue ver a vida de outra maneira e a vida vai seguir, né? Então, a minha mensagem, assim, para quem está fazendo o diagnóstico, é uma mensagem totalmente de esperança. Perfeito, doutora Bettina. Muito obrigada pela presença aqui no Viver Bem Guaíba e por compartilhar informações no mês do Outubro Rosa, né? Trazer tanta esperança aí para as mulheres. Obrigado pelo convite, Paula. Parabéns pelo programa. Muito obrigada, doutora. Estamos sempre à disposição. Obrigada, doutora Bettina. Como vimos, o diagnóstico precoce é fundamental e pode salvar vidas. A mensagem que fica é: mulheres, façam seus exames regularmente e não deixem a prevenção para depois. Vamos fazer a mamografia. No próximo bloco, seguimos com mais saúde e bem-estar para você. Fique com a gente. Estamos de volta com o Viver Bem Guaíba. Neste bloco, vamos falar sobre um tema que muitas vezes causa insegurança e afeta diretamente nossa autoestima, o mau hálito, também conhecido como halitose. Esse é um problema que vai muito além de um simples incômodo, porque pode impactar nossas relações sociais e até indicar que algo não vai bem com a nossa saúde. Para esclarecer esse assunto, eu converso com o Dr. Marcelo Saldanha, cirurgião dentista, especialista em estomatologia e radiologia odontológica, membro da Sociedade Brasileira de Patologia Bucal e também da Associação Brasileira de Halitose. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo, ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. A halitose realmente é um problema que afeta a vida das pessoas. A gente tem que entender que a halitose é um problema de saúde pública, né? 30% da população mundial sofre do problema. Com certeza. Então a gente tem aí 2 bilhões de pessoas, vamos dizer assim, que sofrem do problema. Um problema que muitas vezes, o grande detalhe dele é fazer o diagnóstico, é a pessoa entender por que tem mau hálito. E aí sim poder tratar. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor. Um tema tão importante aqui, relevante, da gente estar tratando e pouco falado. Pouco falado porque a halitose ainda é um tabu, né? Muitas vezes a gente recebe o paciente, a gente fala que aquele paciente ele tem muitas vezes um interlocutor. O interlocutor é aquela pessoa que ama a pessoa que tem mau hálito e fala para ela: olha, você está com mau hálito, é melhor você procurar ajuda. Então muitas pessoas não têm esse interlocutor e aí a gente tem que se tornar interlocutor daquelas pessoas. As pessoas sofrem com isso daí. A halitose é um tabu ainda que dentro das famílias ainda tem que ser debatido. E doutor Marcelo, quais são os principais tipos de halitose? Bom, a principal causa, vamos dizer assim, é a halitose de origem bucal. Certo. Vamos entender a halitose de origem bucal, porque são 95% dos problemas. O que acontece? Existe um grupo bacteriano
em torno de 4 bactérias que são ditas anaeróbias. O que é isso? Bactérias que vivem na ausência de oxigênio. Elas estão dentro da nossa boca em pequenos milímetros, pequenas bolsas, entre próteses, entre sulcos gengivais. Essas bactérias, elas têm o potencial de transformar as nossas glicoproteínas da nossa dieta em enxofre. Principalmente um gás, sulfureto de hidrogênio, que é um gás leve. É um gás que as pessoas conseguem sentir a 30 centímetros, o que nós chamamos de limite cognitivo. Uma halitose, então, de caráter íntimo, que o familiar sente. Então, essa halitose de origem bucal, que é 95% dos casos, ela tem que estar associada aos detalhes. Principalmente, qual é o detalhe que a gente tem que recomendar sempre? É a pessoa que sofre de mau hálito, tá? À noite, antes de dormir, o fluxo salivar dessa pessoa está caindo. 70% do teu fluxo salivar cai quando você vai dormir. É nessa hora que esse aglomerado bacteriano vai se organizar. À noite. Tanto é que de manhã você vai acordar com a halitose matinal. Exatamente, maior. que se fala, né? A famosa halitose. Hoje eu estou com uma halitose matinal. A halitose matinal. Então, o que você tem que fazer à noite, então? Você tem que desorganizar esse biofilme, essa massa que você tem, essa placa dentária que você tem. Principalmente antes de dormir. Com o quê? Se as pessoas têm todos os dentes em boca, uso do fio dental. E aí vai a primeira dica. A pessoa que sofre de mau hálito de origem bucal e não usa fio dental à noite antes de dormir, ela nunca vai se livrar do problema. Porque ela não pode ter gengivite. Porque o sulfureto de hidrogênio, que é esse, eu vou dar a fórmula do sulfureto de hidrogênio aqui, tá? H2S. Ele recebe na sua forma líquida outro nome, que é o ácido sulfídrico. Esse componente químico, além de ele dar o mau cheiro, ele também produz as substâncias necessárias para você fazer a gengivite. Então, a segunda dica que eu vou dar para as pessoas que estão ouvindo. A pessoa que está com gengivite, que está com mau hálito, ela primeiro tem que tratar a gengivite. Porque o mau hálito já é uma consequência desse problema. Então você perguntou quais são os tipos de halitose que a gente tem. A primeira, que é 95, a de origem bucal. Eu vou te dar mais algumas, então. Nós temos o hálito cetônico, que é os pacientes com diabetes. Eles têm que manter, além do seu diabetes controlado, as questões bucais controlado. Aí nós temos um terceiro motivo, que pode ser as halitoses de origem renais, os famosos hálitos de amônia, um cheiro de amônia na boca, problemas renais envolvidos. E aí nós temos as halitoses de origem gástricas, que todo mundo acha que é a principal causa, mas não é, que é a pessoa com refluxo, que essa não é a principal causa, e as halitoses de origem pneumológicas daí, que seriam através de gases do pulmão. Todas essas, 95% das causas são de origem bucal. Para os outros 5%, existem mais de 65 causas que podem acontecer. Nossa, eu achei incrível o número. São muitas. Então, quer dizer, são muitas. Mas o que você tem que estar ciente para fazer essa pesquisa dessas 65 causas? Você tem que ter certeza que não é de origem bucal. E na minha clínica, eu vou te dizer, eu trato a halitose, eu sou formado há 26 anos, eu trato a halitose pelo menos há 20 anos. Foi muito difícil eu achar um caso que não seja de origem bucal, entendeu? Que você não tenha que fazer alguma manobra na boca para eliminar aquele biofilme, para daí pesquisar outras causas. Quer dizer, por trás já tem ali, né, um problema exatamente oral, né? A pessoa com problema de gengivite, prótese. Isso, a pessoa com problema onde ela está fazendo com que aquela colonização de anaeróbios aconteça dentro da sua boca. E aí ela entra num processo que as pessoas, que está muito em voga esse termo, que é o processo da disbiose hoje, né? Onde você tem um desequilíbrio daí do teu sistema da boca, entendeu? Do sistema digestivo, do teu sistema como um todo. Então aquele meio bucal ali está em disbiose, e você precisa equilibrar aquilo ali, você precisa equilibrar aquela placa, você precisa equilibrar aquele pH, você precisa se hidratar, a pessoa precisa ter consciência que ela tem que aquele meio ali precisa estar úmido. A questão da importância de se hidratar, tomar bastante água. Você tem que pegar o teu peso e multiplicar por 0,35. Eu sempre digo para os pacientes, hoje eu fui atender um paciente hoje e eu disse para ele, agora nos próximos 30 dias você vai fazer o consumo de água do jeito que eu vou te dizer. E como é que você vai fazer? Você vai multiplicar o teu peso por 0,35. Se você pesa 80 quilos, você tem que tomar pelo menos 2,5 litros de água por dia. Uhum. E você vai tomar água da seguinte forma, 60% da água que você precisa, você vai tomar pela manhã. 30% da água à tarde e 10% à noite. Então, você vai fazer isso pelos próximos 30 dias.
junto com outras prescrições. Claro. A pessoa tem que entender o seu problema de mau hálito para poder começar a tratar. Outra coisa, evitar aí de comer chicletes, balas, mascarar o gosto. Porque o gosto ruim é um sinal patognomônico quase de quem tem mau hálito. O que eu quero dizer com isso? Que de 10 pessoas que consultam comigo, 9 têm mau hálito de origem bucal. 7 estão com gosto ruim na boca. Isso. Já trazem essa queixa. A queixa, vai acontecendo isso. Então você tem que entender o seguinte: a halitose, o mau cheiro você consegue eliminar rapidamente. Você consegue eliminar em até 15 dias o mau cheiro. Agora, o gosto ruim você às vezes demora 180 dias para eliminar. E o gosto ruim é importante você eliminar. Porque se você não elimina o gosto ruim, você fica com aquela insegurança de sempre estar com mau hálito. Então a halitose, ela, além dessas causas que você disse, ela tem essa questão de deixar a pessoa também retraída, deixar a pessoa com problemas de relacionamento. Problemas sociais, problemas sociais. Participar de reunião. Isso, enfim. Namorar. Tudo. Todos os aspectos. Tudo. Estaria por trás também condições como periodontite, cárie. Com certeza, com certeza. Todos esses problemas bucais, eles concentram esse grupo bacteriano que eu vou te dizer. Então, a periodontite é um estágio mais avançado da gengivite já. A pessoa que está com periodontite, está com mau hálito, ela já não tem que mais tratar só o mau hálito, ela tem que tratar o seu periodonto também, porque ela está começando a ter mobilidade dental, ela está começando a perder seus dentes, enfim, talvez ela tenha que fazer exames mais avançados de imagem, ela vai ter que fazer exames avançados histoquímicos para ver se ela não está com um problema já avançado de imunidade, perda óssea, enfim. Inúmeros problemas, tá? Próteses desadaptadas, enfim. Cárie. A cárie é uma desbiose. Você está com o seu equilíbrio do seu pH com um desequilíbrio na boca. Existe uma quantidade ácida ali, onde está fazendo a dissolução do esmalte, entrando na dentina, que são os tecidos dos dentes, até chegar no canal, vamos dizer assim. E dentro, então a cárie é um problema de desbiose que você... É óbvio que quem tem cárie pode, não digo que quem tem cárie tenha mau hálito, mas quem tem cárie pode desenvolver a halitose. Pode desenvolver, principalmente agora lembrando das crianças também, né? Crianças com mau hálito, a gente pega muito crianças com mau hálito, entendeu? É um problema em que a mãe e o pai têm que entrar daí nesse tratamento. Precisam participar da higienização da criança, principalmente a higienização noturna. Isso é muito importante, né? E quais casos realmente pode ter relação com problemas gastrointestinais ou obstrução intestinal? O refluxo gastroesofágico é imediato, né? As pessoas reclamam que podem ter mau hálito ali, mas elas estão com muito mais o gosto ruim na boca e, claro, aquele gás que sai pode estar fazendo mal. Mas é uma halitose que não é uma halitose constante daí. É uma halitose transitória. É uma halitose onde você tem que talvez fazer uma cirurgia, talvez fazer um tratamento, manter a sua saúde bucal em dia. Agora é interessante falar para as pessoas o seguinte: se a pessoa está com uma halitose que vem do estômago, significa que ela não está só com halitose, ela já está desenvolvendo um outro problema estomacal capaz de fazer aquele número de gases que vão sair para fora e despertar. Imagina o nível, né, de gravidade. Isso, ela pode estar fazendo uma gastrite mais forte, uma neoplasia, entendeu? Algo precisa ser pesquisado. Aí é outro caso também, o mesmo caso da periodontite. A halitose já é um sintoma, um sinal secundário do que está acontecendo, tem que fazer uma outra pesquisa. Mas acaba sendo também um marcador, né? É um marcador, exatamente. É por isso que a gente está desenvolvendo aquela pesquisa que eu te mostrei de halitose ali, que é inteligência artificial, entendeu? Inteligência artificial que está sendo um Tecnopuc, né? Porque a gente quer um marcador, exatamente. A gente quer um marcador para os nossos problemas. Em 2017 a gente teve o que a gente chama de paciente-fonte, né? Aquele paciente que a gente chegou na clínica, a gente fez um exame clínico e descobriu que existia uma concentração alta de enxofre naquele exame clínico. Principalmente o quê? A base da língua. Então a gente começou a tratar o paciente, aí a coloração da língua foi mudando e a concentração de enxofre no nosso cromatógrafo foi mudando também. Então a gente chegou à conclusão que mudando a coloração da língua mudaria a concentração de enxofre. Bom,
temos uma correlação aqui para fazer... Um indicativo, um indicador, um indicador. E aí começamos a fazer isso, mais de 1.000 pacientes a gente fez isso. Uma amostra grande. Uma amostra. Começamos a construir o que nós chamamos de banco de dados. A gente foi pré-incubado em 2019 na Unijuí, uma incubadora lá, a Criatec, onde a gente começou a desenvolver o que nós chamamos de MVP, né? Em tornar isso possível para as pessoas, para ver o interesse das pessoas. Então nós fizemos esse primeiro MVP e ele teve uma boa procura, jogamos ele na web, né? Que era o testeseuhalito.com.br. Então a gente chegou à conclusão que era uma ferramenta que poderia ter, além de ajudar as pessoas, teria procura. Então em 2020 a gente foi incubado. Continuamos fazendo o banco de dados, certo. E agora em 2024, através de uma feira, que eu estava expondo numa feira lá na região, né, de Juí, que é a Expo Juí, eu conheci o pessoal da Tecnopuc, e aí a gente foi incubado esse ano aqui, e agora, junto com o pessoal do curso de Ciência de Dados, o professor Daniel Calegari, o professor Rafael Scopel, a gente está fazendo com mais 30 alunos, a gente está disponibilizando esses dados para eles, né? Para a gente tentar chegar na melhor ferramenta possível para ajudar tanto as pessoas como os profissionais. Porque a gente imagina o seguinte, a primeira queixa de mau hálito não é na cadeira de um dentista que é feito, é para um médico, principalmente para um gastro. Uhum. Então, esse profissional vai poder daqui a pouco abrir essa ferramenta, mostrar para o paciente, deixa eu ver então, fazer uma foto da língua e enviar essa foto da língua para a gente e a gente poder dar um nível para a pessoa, nível 1, 2 ou 3 e um encaminhamento para essa pessoa daí do que ela tem que fazer. Entendi. Também. Através desse, como se fosse um teste, vamos dizer. É uma inteligência artificial. É uma inteligência artificial para fazer o diagnóstico, como se fosse um teste mesmo, entendeu? A gente começou na semana passada, a gente assinou um acordo de cooperação com o SUS, a Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões, a gente começou a fazer exames lá, porque o que nós tínhamos até agora era um banco de dados de uma clínica particular, né? Claro. E agora a gente começou a entrar dentro do SUS e fazer os nossos exames dentro do SUS também, para a gente ter essa amostra do SUS também, para a gente ter uma amostra mais fidedigna do processo. Poder ajudar as pessoas também, né, doutor? Exatamente. E existem exames clínicos específicos para o diagnóstico da halitose? Existem exames clínicos específicos. Inclusive, os exames clínicos que se fazem são as sondagens periodontais, que é o exame clínico muito relacionado à periodontia, que é aquela especialidade das doenças da gengiva. Então, a gente procura nas sondagens periodontais ver o grau, o tamanho do suco gengival de cada pessoa, porque a gente entende que é no suco gengival que está o grande problema, o grande calcanhar de Aquiles das pessoas. Nós temos o que nós chamamos de índice de placa visível também, que é o IPV, que muitas vezes isso foi um pouco esquecido nos últimos anos pela odontologia. O IPV é um índice que a gente considera muito, porque é o índice que a gente consegue enxergar quanto de visibilidade tem naquela placa, e a pessoa que tem um mau hálito, o índice de placa visível vai de 0 a 3, ela tem que ter um IPV que a gente chama de 1 no máximo, entendeu? Então, quando a gente vai fazer o exame clínico, a gente usa uma câmera intraoral. Tá? Certo. Por quê? Porque o paciente dele tem que entender o seu problema. O paciente que sofre do mau hálito, enquanto ele não entender o problema dele, ele não vai conseguir se curar. Até porque ele é a parte mais interessada em querer seguir um tratamento. E eu vou te dizer o seguinte, o paciente de uma clínica particular, os pacientes que me procuram, eles estão com todos os dentes legais na boca. Muitos nunca tiveram nenhuma cárie. Tá? Então eles têm que entender que o problema dele está nos detalhes mesmo. Uma boa escovação. Principalmente o uso de fio dental. Optar por fazer uma profilaxia, uma limpeza... não aquela limpeza superficial de só ultrassom e jato de bicarbonato. Optar por fazer pelo menos uma curetagem gengival, que seja uma curetagem gengival sub de 2 milímetros uma vez por ano. Olhar para dentro, eu sempre digo, olhar para dentro da sua boca, através dessa câmera intraoral, e ver que ali eu preciso ter mais atenção. Porque o mau hálito é comum em jejum prolongado ou ao acordar, né? No chamado hálito matinal, que a gente já tinha conversado sobre isso. A halitose matinal ela é comum justamente por isso, porque aquele aglomerado bacteriano que você passou durante o sono, 70% do teu fluxo salivar caiu, se organizou de novo.
naquele teu momento de sono houve uma organização desse aglomerado bacteriano. Pouca saliva, não teve consumo de água, você não consumiu alimentos também. É verdade. Em relação às melhores formas de prevenção do mau hálito no dia a dia, gostaria que tu desse algumas dicas aqui para os ouvintes. Vai de novo, então. A primeira dica, a sua higienização noturna é a principal. Não importa se você usa fio dental de manhã, de tarde e de meio-dia. Se você não usar de noite, não resolve o seu problema. Então eu prefiro que você não use fio dental durante o dia e que use fio dental à noite antes de dormir. Uma higiene bem caprichada à noite. À noite antes de dormir, você tem que redobrar a sua higienização. Aqueles limpadores de língua também. Não é necessário usar limpadores de língua. Claro que no início, como uma pessoa está com o que a gente chama de padrão de saburra alto, a língua está muito branca, vai precisar de ajuda muitas vezes para remover essa saburra. A gente recomenda usar escova, então, do que raspador. Um raspadorzinho com escova, entendeu? Ou escovas linguais específicas, tá? Mas principalmente o que a gente recomenda? Que entre os dentes está o problema. A sua saburra, a sua língua, na língua o problema estoura, a gente diz sempre. É na língua que as pessoas vão sentir a primeira golfada de enxofre. Mas não está na língua o problema está em toda a boca. Então no momento que você vai diminuindo essa concentração de placa entre os dentes, a sua língua vai limpando também. E aí você vai começar a diminuir essa questão do mau cheiro. Acaba sendo autolimpante no momento que a pessoa mantém a higiene e a questão da hidratação. Eu diria que a língua não foi feita para ficar raspando, não, tá? No máximo, você passar a escova ali, você pode despapilar a sua língua, tá? E aquelas escovas elétricas que estão sendo muito agora, lançamentos de todos os tipos. Escovas elétricas, irrigadores orais, né? Isso como a gente estava falando da questão da motricidade da idade, tá? Eu prescrevo irrigadores orais para pacientes que têm o quê? Tem o que nós chamamos de próteses protocolos hoje em dia. A pessoa não tem nenhum dente na boca, colocou 4, 5 implantes e fez uma prótese fixa. Embaixo daquela prótese, se ela não cuidar, ela vai desenvolver um mau cheiro horrível. E vai desencadear o mau hálito. Então, nesses pacientes, a gente indica irrigadores orais, que você enche. É um dispositivo onde você faz um jato de água. Aqueles como a gente vai do dentista também. Isso, igual a seringa tríplice. Isso você pode fazer o uso dela. Para esse tipo de paciente que tem esse tipo de prótese, qual é o local que ele tem que fazer a sua higienização? Principalmente no banho. Onde ele vai ter o acesso ali a esse irrigador, ele vai poder fazer a higiene, porque ele vai precisar de fazer várias vezes o enxágue da sua boca, claro, embaixo do protocolo. Então, a hora do paciente com protocolo, que está com sinais de mau hálito, fazer a sua higienização é no banho. A questão das escovas elétricas, pacientes que estão com dificuldade motora, muitas vezes, pode usar escovas elétricas também, dispositivos para fio dental também. Enfim, existem inúmeros dispositivos hoje em dia que se pode ter acesso. Então, quer dizer, como é importante se ver vários aspectos antes de chegar ao diagnóstico final de halitose. E doutor Marcelo, em relação aos enxaguatórios bucais, eles são sempre recomendados ou é preciso ter cuidado com esse uso exagerado, né? A maioria dos enxaguantes bucais não funcionam, eu te diria. Existem alguns enxaguantes bucais que realmente são enxaguantes bucais terapêuticos. A grande maioria são enxaguantes bucais que fazem com que ocorra aquele alívio imediato, sem propriedade antibacteriana nenhuma. Agora, o que a gente tem que... Vamos falar dos terapêuticos que funcionam, entendeu? Você tem que entender que o enxaguante bucal ele não penetra naqueles 2 milímetros da tua gengiva para dentro do dente. Verdade. Ele não penetra ali. É ali que está o teu problema. Então, antes de você usar o enxaguante bucal, você tem que abrir esse. Aqui está o ouvinte não está vendo, mas você vai entender. Aqui está o teu dente e aqui está a tua gengiva. Você tem que abrir esse espaço aqui para o enxaguante penetrar. Porque não existe... abrir o espaço entre o dente e a gengiva... Com o fio dental. Para o enxaguante penetrar. Não existe enxaguante bucal que faça essa abertura mecânica. Ele não consegue penetrar ali dentro. Então você tem que dar essa abertura para ele. Aí sim ele vai agir. Tem que abrir o espaço para entrar. Tem que ter uma interferência mecânica antes do uso do enxaguante. Então, isoladamente, nenhum enxaguante bucal funciona. Tem uma dúvida muito frequente que é o tempo de
troca da escova de dente. Vou te Vou dizer como é que eu faço comigo, tá? Perfeito. 30 dias. Hoje em dia você não precisa comprar a escova mais cara que tem na farmácia, né? O que você tem que fazer? Você tem que selecionar a sua escova da seguinte forma. Primeira coisa, você vai selecionar uma escova macia ou ultra macia. A segunda coisa, você vai selecionar o tamanho da escova. Seria proporcional ao teu dente da frente, mais um pouquinho da metade dele. Um pouquinho menos da metade dele. 10 milímetros. Aí, bom, eu tenho uma escova macia, eu tenho uma escova do meu tamanho, e agora você vai selecionar o preço. Porque você não precisa ter uma escova. Se você vai trocar a tua escova a cada 30 dias, e que deve ser isso, claro, você não precisa ter a escova mais cara da loja. Uma questão importante de destacar também é o consumo do álcool e o cigarro em relação à litose. Bom, o álcool vai fazer com que a pessoa tenha a sua mucosa com problemas, né? Já são outros problemas que vai acarretar o álcool, que não. A litose ela vai ser um sintoma até colateral do uso do álcool e do tabaco, né? O tabaco pode te dar, além de inúmeras lesões de mucosa, como líquen plano, estomatite nicotínica, enfim, eu poderia te falar da área da estomatologia aqui, até chegar no câncer de boca. Então a litose já seria um sintoma crônico, né? Já seria algo colateral que o paciente nem está avaliando ali. O paciente que fuma, o paciente que bebe, que me procura, ele já está com outros problemas que não é mal-olhos. Ele já está com alguma lesão na boca crônica ali que não consegue cicatrizar, entendeu? Ele já está com uma estomatite nicotínica, que é aquela... A mucosa começa a ficar esbranquiçada, sabe? E começa a ficar com um calinho, então... na gengiva ou no céu da boca, enfim. Às vezes até um câncer pode... Já está desenvolvendo lesões pré-malignas para fazer um carcinoma, exatamente. Uhum. E em relação às crianças e adolescentes, elas também podem ter a litose, como tu já havias mencionado, né? Quais são as causas mais comuns? Elas são diferentes das causas dos adultos? Não são. As causas mais comuns continuam sendo de origem bucal. E é por isso que eu recebo muitos adolescentes, principalmente, atendo bastante adolescentes, e que estão com uma gengivite crônica, muitas vezes, entendeu? Então, precisa mudar aspectos de higienização. No caso das crianças, o que precisa ter? Precisa ter o que nós chamamos de escovação supervisionada. A mãe tem que ir para frente do espelho com a criança, ou o pai no final da noite, antes de dormir, colocar a criança na sua frente e fazer aquela escovação supervisionada. Uhum. Seja principalmente na dentição mista, que essa criança que está procurando a gente, ela tem o que nós chamamos de dentição mista. Ela está com alguns dentes de leite e está com alguns dentes permanentes já na boca. Então, nessa janela... ela está muitas vezes com dificuldade, porque o que acontece? Muitas vezes está com dor para higienizar ali, porque o dente está molinho, enfim, e acaba desenvolvendo esse mau hálito. Então precisa o quê? Escova infantil apropriada, escova macia, entendeu? E atenção dos pais nesse momento da higienização noturna. Com certeza, e até nos bebês também, né, doutor Marcelo? Os bebês, gazezinho em bebida, isso, cuidar, após a amamentação, tudo, isso. Cuidados constantes. Com certeza. Dr. Marcelo Saldanha, muito obrigada pelas suas explicações sobre a litose, um tema que afeta tanta gente e que, como vimos, tem tratamento e prevenção. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e obrigado por estar aqui. Foi muito bom. Obrigada, doutor. Lembre-se, cuidar da saúde bucal é essencial, não só para a autoestima, mas também para a nossa saúde geral. E assim encerramos o Viver Bem Guaíba de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo sábado. Você pode conferir as 2 entrevistas de hoje no Spotify da Rádio Guaíba. Este programa tem caráter educativo e não substitui a consulta médica. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Na técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum. Produção e apresentação de Paula Sá. Gerência de Jornalismo e Esporte, Rafael Sequim. E direção geral de Claudinei Girotti.